Ela é carioca, formada em História e Arquitetura. Foi professora, deputada federal por 2 legislaturas, metalúrgica e uma das primeiras mulheres a se formar pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Atualmente é vereadora pelo município de Guarulhos, aqui em São Paulo. O Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe Janete Rocha Pietá. Olá, Janete, posso chamar assim? É um prazer. Ou eu coloco vereadora, não, deputada, Janete, professora, Janete. arquiteta, tudo antes. Não, Janete. Seja muito bem-vinda aqui Obrigada. no nosso programa. Obrigada. Aqui o Memórias do Poder Legislativo é um programa que vai juntando as memórias, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, para contar a história do parlamento, dos parlamentares, dos políticos que fizeram esse Estado ser o que é, ser quem é. Mas eu vou começar lá de trás. Uma carioca em São Paulo? Como é que é essa história? Bom, eu nasci no Estácio, por isso gosto muito de samba. Ali na região central, né? Na no Rio de Janeiro. central, E das Estácio, escolas... é no Estácio. Mas aos 5 anos eu fui para Nova Iguaçu. Tá. E aí, em Nova Iguaçu, eu estudei e participei da Igreja da Teologia da Libertação. E nesse movimento eu participava de, claro, aqueles centros estudantis, né? Que eu fiz escola normal. E eu participei da luta contra a ditadura. Então... Tudo no Rio de Janeiro? Tudo no Rio de Janeiro. Uma parte aqui também, né? Tá. Bom, porque foram muitos anos de luta. E participei da Marcha dos 100 mil, da morte do Edson no calabouço. E quando fazia história, exatamente nos anos 68, eu fui escolhida para participar do Congresso de Ibiúna. Mas como eu trabalhava e estudava, os meus patrões não aceitaram que eu fosse para Ibiúna. O que é esse congresso? O Congresso de Ibiúna, que ocorreu em 68, foi o 30º Congresso Estudantil da UNE, onde estava Zé Dirceu, Travassos, estava também vários outros líderes estudantis, e o Eloy estava lá. Bom, eu não fui. E Não foi? Eu não fui. Os patrões não deixaram. Onde você trabalhava? Eu trabalhava num centro diocesano e eles falaram, você não vai, porque eles temiam pela minha segurança. Tá. E, na verdade, deu certo, eles temiam certo. E então não fui, e em 71, no 1º de maio clandestino, o Eloy Pietá ficou sabendo de mim, e eu também dele. E meses depois nos conhecemos, 19 de junho, e desde então estamos juntos. Só para quem está em casa, como aqui a deputada vereadora fala sempre o Eloy. Ou bem, né? O Eloy, de que a gente está falando, Eloy Pietá. Foi Sim. deputado aqui com a gente na casa, prefeito, enfim, e já veio aqui no programa também Memórias do Poder Legislativo contar um pedaço dessa história aí. Eloy Pietá, então, aparece na sua vida nos idos dos anos 71. E onde foi o encontro? Não foi em Ibiúna? Não, foi em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. E eu vim para São Paulo por causa dele, claro, né? Foi amor à primeira vista? Foi amor construído à primeira vista. Quer dizer, no primeiro momento, nós vimos que tínhamos uma afinidade sob o ponto de vista de uma concepção de mundo, né? Isso é muito importante para ter um lastro tão grande de casamento, né? E a partir daí fomos nos aproximando mas é bom ressaltar que eu sempre tive uma vida muito atuante e naquele momento eu participava de teatro jovem e palestra, debates e tal, e foi assim que nos conhecemos e 1 ano depois nos casávamos e eu como professora terminei o curso de História, moramos 2 anos em BH, em Contagem, e depois ele recebeu um convite para dar aula de português aqui. E ele veio e eu vim. Né? Eloy, que é gaúcho. Exatamente, conhecemos no Rio. O Eloy, que é gaúcho, eu que sou carioca, e agora os dois há muitos anos em São Paulo. Mas com coração paulistano.
Eu acho que somos muito mais paulistanos ou paulistas do que... Bom, carioca eu não posso mentir que eu sou apaixonada pelo mar, né? Não adianta. O que eu senti muito falta aqui em São Paulo é o mar. Tanto que eu sou apaixonada por Bertioga. É a minha praia predileta. A praia de Paulista, né? Que a gente fala, a praia mais próxima Mais aqui, próxima, eu gosto muito de Bertioga. E aí, como é que foi essa vinda aqui para São Paulo, conhecer Eloy, Nós já nos conhecíamos, casamos e viemos para São Paulo. Passaram por Contagem, de viemos pra Contagem São aqui para São Paulo. Paulo. São Paulo capital ou Guarulhos? Não, nós moramos um período em São Paulo. Aqui. Mas eu consegui emprego em Guarulhos, desde 74. E aí, por isso que eu me tornei, fiz Senai, né? Porque eu entrei numa empresa que era muito boa, SKF, mas em 74, com a crise do petróleo, eu saí. E então, eu trabalhava no controle de qualidade e fui para uma outra empresa que já faliu, a Hatsuta, e lá eu resolvi que eu queria participar do controle de qualidade. Nossa. Meu pai, é bom Era falar comum? que... Era comum mulher participando do controle de qualidade, trabalhando nessas áreas de empresa? Sim, no controle da SKF nós controlávamos os rolamentos e tal, e na Hatsuta eu não consegui, porque era uma firma japonesa, mas eu entrei no Senai para conseguir o diploma, fiz controle, depois desenho mecânico, porque eu resolvi que sair da área de professora. Porque aqui, São Paulo era o campo da tecnologia naquele momento, né? Era a área técnica. E como meu pai é metalúrgico, e eu sempre gostei de desenho e tal, então eu entrei nesse ramo de metalúrgica. E, aliás, foi aí que nos anos 75 eu conheci várias pessoas que hoje atuam na política, como Lula, como o Suplicy, Djalma Bom, que também foi deputado, entre outros, né? Então, o que a gente consegue perceber aí nessa entoada, nesses caminhos, é que a política está sempre entrando, saindo, mesmo você na sua profissão, no seu relacionamento, ela nunca sai de cena. Não, porque na verdade eu sou uma mulher contestadora. E a primeira greve que eu fiz foi uma greve muito estranha. Foi por causa de almoço, porque nós... imagina. Foi... Que bom, que coisa boa. Foi muito interessante, porque nós tínhamos o ônibus da empresa, eu sempre levava algum dinheiro, mas naquele dia eu não estava com dinheiro. E a Hatsuta tinha um almoço muito gostoso, e naquele dia nunca me esqueço, porque quando tinha melancia, eu dava para outra quem gostava de melancia. Quando tinha banana frita, me davam, porque eu adoro banana frita. Pronto. Mas agora eu sou mais moderada no banana frita. E aquele dia estava um almoço especial. Bom, aconteceu de pegar fogo a cozinha. E nós ficamos sem almoço. E o pessoal da ferramentaria passou e falou, suas pionas, não tem comida nem para o almoço. Nem para almoçar. E, na verdade, era isso. Mas aquilo criou uma revolta entre nós mulheres, que nós acabamos parando a empresa, dizendo, nós voltamos a trabalhar só quando tiver o almoço, né? Não interessa se pegou fogo ou não. A gente tem que comer para continuar trabalhando. E com isso, mas também eu comecei a atuar na questão sindical, porque era muito absurdo a forma como nós trabalhávamos com furadeiras que eram agulhas, fazendo chuveiros, irrigadores, né, de agricultura. E ganhávamos, ajudávamos a ver a questão do verabrequim. Uma peça daquela valia quase pelo salário de todo o setor. Então, nós começamos a entender o que significava o nosso salário frente ao que fazíamos. E a partir daí começamos a reivindicar. Meu estilo carioca, brincalhão, eu participei da CIPA, que naquela época ainda não estava muito... Né? Ninguém sabia direito o que era, né? Então, é uma conversadeira, uma carioca conversadeira e tal, né? E assim, nós começamos a reivindicar algumas questões no sindicato. E aí, eu logo me entrosei na questão sindical e nesse sentido,
eu me tornei uma das líderes da oposição sindical de Guarulhos. Participei no congresso que criou a CUT, Enos, Entóis, várias organizações que... Contestadoras, né? Que não organizadoras, que trabalhavam a questão da organização dos trabalhadores. Que ano que era isso? Nos anos 75, 6, 77, por aí, né? Estou vendo aqui que em 77, onde foi a primeira mulher a se formar, aqui no Senai, e logo depois não, já um bom tempo depois na Universidade de Guarulhos, prumou para a área de arquitetura, urbanismo. Bom, eu fiz Senai, lógico, participando dos movimentos sindicais e da luta sindicais, difícil de conseguir emprego, né? Mas eu participava da organização partidária, eu fui presidente do PT de Guarulhos, secretária. Aqui em São Paulo eu fui da organização do primeiro diretório, quer dizer, da organização partidária. Inclusive, estive na organização da campanha das diretas, né? Você foi uma das fundadoras também do Partido dos Trabalhadores. Eu e o Eloy, né? Somos fundadores. Fundadores ali. Bom, e Guarulhos, tendo muitas favelas, nós começamos a ser procurados pelas pessoas moradoras das favelas na luta por organização do seu espaço, da sua vida. Uma vida muito sofrida, muito... Então, o Eloy e eu participamos da fundação do Centro Paulo Canarim e nós começamos a organizar o pessoal que participava de movimento que morava de aluguel e já não aguentava mais, né? Então, na verdade, houve uma ocupação em um bairro que eu participei, foi numa sexta-feira de carnaval, de 12 de fevereiro, e aí nós tínhamos muita dificuldade para a organização da moradia, né? Então, foi uma ocupação onde foi feitos terrenos segundo os padrões da prefeitura e todos que precisavam mesmo, eu participava. E com isso nós tínhamos muita dificuldade de conseguirmos quem organizasse a parte urbanística, né? Construímos ruas, ajudamos a construir casa. Tinha que ter alguém para coordenar Na verdade, eu fui fazer arquitetura para ajudar, principalmente sob o ponto de vista da questão de tratamento de esgoto, porque é muito complicado, né? A questão de um bairro. Nós não tínhamos, no momento, arquitetos que olhassem sobre o ponto de vista da moradia popular. Aí fiz arquitetura. E deu certo? Bom, a arquitetura abriu muito a minha cabeça, porque, na verdade, eu sou, desde criança, apaixonada por história da arte. E aí, já tinha feito história, para entender o meu passado. E então, apaixonada sempre que fui pelos grandes, Alexandre o Grande, pela história do Egito. Eu sou meia, assim, totalmente aberta. E aí a arquitetura me abriu ainda mais essa concepção. E estudei vários arquitetos, né? E com isso foi muito importante, porque em 2000 o Eloy se tornou prefeito. Na verdade, eu deveria ir para a área de habitação, porque eu tinha feito. Mas como eu era mulher, e infelizmente o nosso mundo é machista, e sempre olho a mulher sob o ponto de vista do homem, né? Sempre tudo que eu fazia, a cota era para o Eloy. Mas quando ele se tornou prefeito, não dava mais para esconder. E aí eu estava acompanhando muito a questão de estudos feitos pelo Instituto Lula, que na época não chamava Instituto Lula, sobre a questão da moradia, a questão da fome. E aí foi a partir daí que eu me tornei a coordenadora da ação social, né, no Fundo Social. Tava só o comecinho de tudo ali, né? Um pouquinho. Comecinho de tudo ali. Implantei na cidade política para as mulheres, como Casa Clara Maria, da violência contra a mulher. E eu sempre enfrentei o Eloy, eu sempre fui uma pessoa que estimulei muito o Eloy, nunca acovardei o Eloy. Tanto que a família dele falava, se seu marido morrer, porque o Eloy se metia também em CPIs altamente perigosas, né?
E eu falava para o pessoal, a única forma dele se defender é atacando, né? Então, uma irmã dele falou, você vai ficar viúva, você é culpada. Falei, não, ele nunca terá da minha parte ou nenhuma palavra de que saia da luta. Ele terá alguém que está com ele. É claro que muitas vezes eu ficava acompanhando de uma forma, rezando, né? Claro. Mentalizando para que tudo desse certo. Porque tinha esse peso. Mas foi assim. E aí eu participei em 2001 eu fui para a África para a terceira conferência, porque eu implantei na cidade. Nos anos 70, além de entrar para a metalúrgica, eu encontrei outras mulheres, como a Tereza Laiolo, que foi vereadora, a Irede Cardoso, que também foi vereadora, a Beth Lobo, falecida, a Marta. E era um grupo de mulheres no PT que discutiam a questão do empoderamento da mulher. Não com essa palavra, mas eu sempre participei. Sim. E aí nós criamos não só a questão da mulher, como também a questão do negro. Eu estou na fundação do FMU, agora eu perdi a fala, à frente de movimentos de negros, né? Então, foi naquela época que eu usava meu cabelo com enê alisado, com enê maru, eu tiro e uso Black Power. Já usei Black Power. E na África, em 2001, eu sempre quis fazer trancinha. E a partir de 2001 que eu começo assumindo o meu cabelo negro e assumindo a questão das minhas raízes, que quando criança eu usava trancinha. A partir dos anos 70, eu me torno uma negra assumida. E aqui em São Paulo eu senti perfeitamente o que é racismo. Aliás, primeira mulher afro-brasileira de São Paulo a ocupar um posto, uma cadeira no nosso Congresso Nacional. Isso, nos anos 2007. Nos anos de 2007. Vou falar disso daqui a pouquinho, vou falar disso daqui também, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para quem tem em casa, para onde que eu coloco aqui, para a câmera do Diego mesmo, olha. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de empoderamento da mulher, Lei Maria da Penha, 2 mandatos como deputada federal. E vamos falar desse passaporte diplomático aqui, que a nossa vereadora, deputada, enfim, guerreira, mulher, trouxe para a gente para ajudar a contar um pouquinho da sua história. Mas a gente vai para um rápido intervalo antes e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe a vereadora Janete Pietá. Falei vereadora Janete Pietá, mas eu quero ir para Brasília. Pois não. Vamos dar uma viajada pegar seu passaporte aqui e vamos chegar até Brasília. 2 mandatos como deputada federal. Como é que foi a Janete chegar em Brasília? Como é que foi isso? Bom, em primeiro lugar, eu tinha uma experiência de gestão da questão do Bolsa Família, foi eu que implantei na cidade, a questão das mulheres, do negro, e eu sou naturalista, né? E aí eu implantei também na cidade um centro de musicoterapia dentro do hospital, a questão de remédio, de florais e tudo mais. Em 2005, o Eloy, eu era voluntária e o Eloy, vendo que eu tinha conseguido criar na cidade um médico com tratamentos naturais e muitas mulheres dizendo que era importante, que tinham se recuperado, ele me convidou para ser, em 2005, secretária adjunta de saúde. E lá eu implantei o Saúde Participativa, que era um fórum onde as pessoas falavam. E eu entendi por que as pessoas diziam que os médicos não conversavam. Bom, com isso, aí com isso, eu era uma pessoa muito conhecida na cidade. Em 2006, Guarulhos precisava de uma candidata, ou um candidato, e eu fui a escolhida por ser uma das pessoas mais conhecidas na época, além do prefeito. Fui eleita, muito bem eleita, e em Brasília
vindo da experiência de gestora, né, que eu tinha contato com o Bolsa Família, tinha contato com o restaurante popular que eu implantei na cidade. Quer dizer, a minha relação também no trabalho era com Brasília. Bom, aconteceu uma tragédia. Eu torci gravemente meu pé e fiquei 6 meses indo para Brasília de cadeira de roda. Nossa. É importante dizer isso, que nesses 6 meses eu aprendi o regimento interno, porque eu tinha que ficar sentada ali. Então, eu aprendi o que muitos deputados não sabiam, porque eu fiquei ali, aprendi na marra, né? Quer dizer, um mal que acabou sendo bem. Uhum. E vi o problema das pessoas portadoras de deficiência, né? Porque ficar esperando transporte, cadeira de roda para sair do avião. A vida em Brasília, o primeiro ano foi muito duro. Desafiador no mínimo, desafiador, né? Mas eu não peguei licença. Eu fiquei. E com isso eu aprendi o regimento interno e as normas da casa. E fiquei conhecida por todo mundo, porque todo mundo chega, como é que tá? E fui. Né? E também porque eu fiquei lá, né? E agora é muito importante dizer que Brasília, sob o ponto de vista da cidade, é linda. A arquitetura de Niemeyer, o clima, sou apaixonada por Brasília, pela parte da arquitetura, que eu sou arquiteta, também da natureza, o Cerrado é muito espetacular. E Brasília é uma faculdade, né? Porque você conhece pessoas de todo o país. Então, você conhece da Amazônia ao Rio Grande do Sul, as diferenças e os problemas, e você convive, que você tem a experiência de outros deputados. Sempre em minoria, né? E a mulher sempre, na minha época, nós chegamos ao máximo a 45 deputadas, mas muito aguerridas, né? E com isso, eu tive um foco como deputada na questão da mulher, na questão do negro, na questão municipalista, porque eu, vinda de uma experiência de orçamento participativo, eu comecei a fazer orçamento participativo nas cidades para repasse das emendas, né? E atuante na questão orçamentária. Quero dizer que eu também, como a primeira mulher a enfrentar a bancada de São Paulo, e lutei, inclusive trouxe verbas para Jacupêssego, que acabou meio que utilizada em parte em Guarulhos. A Jacupêssego na parte, a Jacupêssego tem a Zona Leste. Isso. E a Jacupêssego na parte de Guarulhos, né? Isso. Então, eu sempre muito atuante. Eu acho que uma característica que eu sou é participativa, militante e buscando essencialmente a construção de uma política coletiva, né? Então, isso aí... Vou pegar o seu gancho só para falar algumas coisinhas aqui que ela fez em Brasília. Todos os créditos à agricultura familiar, o crédito consignado, o reajuste do salário mínimo acima da inflação, todas as medidas, né, que geram novos empregos, a formalização dos micro e pequenos empreendedores, desoneração tributária. Olha que a lista é longa aqui, ó. Licença maternidade de 180 dias. Isso é a bancada feminina. E eu quero ressaltar aí uma questão... Quantas questão... coisas que tinham o seu dedo? Tinha o dedo no sentido de que a bancada feminina, apesar de pequena, é muito atuante. Então, nós queríamos uma forma de conseguir aposentadoria para a dona de casa. Como conseguimos? Através do microempreendedorismo e atuando principalmente através do Bolsa Família. E aí a mulher dona de casa, ela hoje pode contribuir, e se ela tem um salário baixo, ela pode contribuir com uma renda de um salário especial. Quer dizer, porque, na verdade, a dona de casa, ela trabalha igual ou mais do que qualquer mulher. Não tem férias, não tem 13º, não tem folga. Não tem hora. Não tem hora e não é valorizada. Então, agora, é importante dizer que tudo foi muito construído. E uma questão que eu me sinto assim muito feliz é saber que as futuras gerações de mulheres não terão o câncer do colo de útero. Era onde eu ia entrar no HPV aqui. HPV. Que daí vai a sua área também na saúde. Porque nós, da bancada feminina, recebemos um grupo de mulheres que colocaram que a vacina, já existia vacina, mas era muito cara. Naquela época, mais de R$1.000
por unidade, precisava de 3. Então, nós da bancada começamos a discutir, pressionar naquele momento Padilha, ministro Padilha, né, médico, para a questão e com isso nós conseguimos, porque futuramente as mulheres, essa doença que sabe que muitas mulheres morrem de câncer de colo de útero por não fazer a prevenção, né? Então acho que isso aí é uma marca também é a ousadia, né? Muita, mas é muita ousadia, não é pouca. A ousadia de irmos para o colégio de líderes, exigirmos a participação, e quando eu fui 3 anos coordenadora da bancada feminina, e o meu jeitinho assim, eu vou chegando, né? E nós exigimos que direitos de igualdade, a luta por participarmos da mesa, uma PEC feita até pela Luiz Erondina, que participava também. Então, as mulheres muito abertas à questão dos direitos. Por exemplo, eu estive na luta enquanto petista pelos 30%, que foi um projeto da Marta. Porém, o que nós fizemos? Não era obrigatório. Então, nós tornamos obrigatório. E nessa época era a Alice Portugal, que é da Bahia, uma deputada da Bahia, que eu e ela que lutamos, inclusive enfrentando o ACM Neto, no sentido de aprovar, quer dizer, e com auxílio hoje do governador Dino, né? Quer dizer, Brasília, as leis se constroem nas lutas dos movimentos e na luta dos parlamentares para engrossar as propostas que vão atender a maior parte da população, né? Por exemplo, muitas coisas não foram aprovadas. Eu queria dizer que uma coisa que eu sinto, que um dia pode ser retomada, é que na experiência com as cidades, por exemplo, Nazaré Paulista, foi uma cidade invadida por águas, represa, né? Sim. Para o bem da cidade, para o bem da metrópole. E não tem o contraponto. Nós fizemos uma PEC que não foi aprovada, foi apensada a reforma tributária, e até hoje não foi aprovada, exigindo que se estabelecesse um percentual para as cidades que são fontes de vida para as outras cidades, né? E também eu fiz uma PEC que também não foi aprovada, mas pode um dia ser ainda, que é a exigência, a água e a luz como um direito, assim como a educação e tudo mais. Nossa. Então, revolucionária essa. Algumas questões que nós colocamos cheirou a folclórica, mas na verdade eu acho que é ousadia e entendimento da grandeza e da complexidade que nós temos no nosso país, né? Por exemplo, por que não só a língua portuguesa para os povos indígenas? Por que não respeito às origens da língua mãe, né, que nasceu? Quer dizer, são temas polêmicos, como outros, como a questão do direito à maternidade para as uniões homoafetivas, tanto de homens com homem como mulher com mulher. Quer dizer, temas polêmicos, mas de relevância. Mas atuais, né? São temas de quem somos, da nossa sociedade de hoje, da né? nossa sociedade de hoje. Vocês não estavam inventando, né? Por exemplo, a luta por creche nos presídios femininos, e falar nisso, outra questão importante, a questão das creches. A Dilma foi muito influenciada por essas questões. A creche é importante e nós disputávamos a questão de ter creches, né? E aí a questão do Fundeb. Então são muitas lutas, mas sempre com o dedo e o olhar feminino, né? Naquilo que interessa a maioria da população. Aí você fala em levar a língua portuguesa para vários lugares, representar a língua portuguesa. Aliás, eu lutei na ONU para que... Por que não o Brasil não ter na ONU a língua portuguesa também, né? A língua portuguesa porque tem também. espanhol, não tem a língua portuguesa. Mas isso aí foi um trâmite que não deu, mas
Na Comissão de Relações Internacionais, Exteriores, eu lutei muito por essa questão. E participei da CPLP, que é CPLP. Comunidade de Países da Língua Portuguesa, e estive na fundação, na cimeira dos governos, é uma cimeira que participam os presidentes e também os ministros, né? Os ministros que no Brasil encabeçam o Itamaraty, né? Os ministros de Estado. E nós criamos também a União, a Cimeiras, assim dizendo na língua portuguesa, de Portugal, para os parlamentares, que criamos em São Tomé e Príncipe. Então eu visitei vários países representando o Brasil. Mas vários mesmos, tá, São gente? Tomé Eu estou falando de Egito, estamos falando Sim, de... eu fui a única brasileira que teve a coragem de ir num convite do governo egípcio para participar de um encontro. Bom, eu não entendi. Bom, eu entendo pouco francês e inglês um pouco também, e fui assim mesmo. E vários que disseram que iam não foram. Eu tenho uma característica de acabar sendo a primeira, a única que vai. Por exemplo, nós enfrentamos a questão, um debate muito profundo na questão na comissão, sobre a questão da ocupação da nossa embaixada de Honduras. E eu fui a única mulher. Nós fomos num voo fomos um voo organizado pela FAB, mas o mais importante é que nós sabíamos que nós íamos enfrentar uma situação de deposição de governo, e ele estava na nossa embaixada de defesa, porque na verdade a embaixada representa o país, né? E nós sabíamos que podíamos enfrentar problemas, né? Tanto que eu fui com um sapato preparado para correr, se fosse necessário. Nesse nível? A questão de Honduras foi nesse nível. Foi uma polarização muito grande. Assim como eu também tive no Haiti, logo depois do terremoto, que, aliás, matou a doutora Zilda Arnes, né? Dando solidariedade e vendo. E foi um quadro muito complexo ali, né? As pessoas carregando pilares, não tendo instrumentos para se reconstruir, foi duro, né? Desesperador. Porque, na verdade, as pessoas entendem que o parlamento é apenas fazer leis. O parlamento, você constrói relações. Na medida em que você conhece experiências, você troca experiência. Por exemplo, muito importante a experiência europeia na questão da mulher. Muito importante você saber que na Bolívia é muito mais paridade, porque eu luto por paridade. Eu sou 52% da população, mas eu não quero 2 a mais. Eu quero 50-50. Então, a luta por paridade no mundo, e o Uruguai é uma experiência muito interessante, a Bolívia. Então, é muito desproporcional a situação do empoderamento. Nós temos que lutar por empoderamento da mulher. E, nesse sentido, eu quero agradecer muito o Eloy, porque ele sempre me estimulou e falou: você no parlamento, Janete, você representa a maioria das mulheres, as negras, e também esse tipo meio provocador e ousado, né? Porque eu considero o seguinte: você não arriscando, você tem 100% de perder, né? Você já tem um não, né? Não. Agora, se você arrisca, né? Pode quebrar um pouco isso. Exatamente. E essa foi a postura de irmos de uma forma incisiva. E homens, quando veem mulheres com um discurso forte e convincente, eles estremecem. É importante essa sua frase, aqui eu estou lendo num box aqui da sua carreira, numa Câmara Federal com apenas 9% de mulheres, menos de 9, frente a 91% de homens. Fazer ter voz. Fazer ter voz. E fazer ser ouvida. Voz, vez e poder. Porque, na verdade, nós temos que entender que a Câmara é um espaço de poder. Porque as leis é que regem tudo no país. As pessoas hoje descreem da política, mas é na política que se decide o preço, a luta pelas questões, a questão, por exemplo, a luta contra os agrotóxicos, que é muito grande, a questão da terra, que é a questão dos indígenas, da divisão. Então, tudo na política que é feito isso. É tudo na política, porque as leis acabam privilegiando
um ou outro, né? Bom, vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Memórias do Poder Legislativo. Vamos falar um pouquinho também da sua atuação como vereadora, recém-chegada aí na Câmara dos Vereadores em Guarulhos. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos a vereadora Janete Pietá. Chegamos à vereadora, chegamos ao município. A gente estava lá no Executivo em Brasília e agora estamos no Executivo nível municipal. É a mesma coisa? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, como deputada, eu fui uma deputada essencialmente municipalista. Eu atuei em muito mais de 40 cidades, desde uma fartura no limite. Eu fui brincando, trabalhando em cima aí de algumas cidades. Posso falar algumas aqui? Pode. Estou pegando a cola dela mesmo, tá, gente? Que ela fez uma colinha aqui. Bom, Guarulhos, Atibaia... Nazaré Paulista, Salesópolis, Jacareí, Registro, Ubatuba, enfim, por aí vai. Eu trabalhei muito no Alto Tietê, de Salesópolis, Santa Branca, mas a maior cidade, Guarulhos, onde eu repassei mais emendas. Depois eu fui para Jacareí, Santa Branca, que fica ali do lado de Salesópolis, Ubatuba, Caraguatatuba, e também fui para o interior. Eu atuei muito em pequenas cidades, tanto ali na região das águas, né, das montanhas e águas, que é Nazaré, Joanópolis. Aliás, Joanópolis é belíssima. Né? É a Cachoeira dos Pretos. É a Cachoeira dos Pretos, que é uma queda d'água sensacional. Então, normalmente eu repassei verbas para a saúde e repassei verbas para infraestrutura, tanto equipamentos, né, como, por exemplo, patrol, que eles chamam, né? Quer dizer, eu conheci muito a necessidade da agricultura, mas grande parte das minhas emendas foram para a área da saúde, né? Então, eu conheço muito o interior, sei da realidade e a forma como eu fiz foi um orçamento participativo. Eu chegava na cidade, por exemplo, Laranjal Paulista. Eu fui num bairro. O prefeito queria o quê? Rua, asfalto. E a população queria o quê? Terminar uma quadra. Pusemos em votação. Normalmente eram feitos nas escolas, igreja, ganhou a quadra. Agora estão terminando uma ligação de um bairro que também ganhou. Quer dizer, nós fazíamos em simples assim, do jeito que você coloca, parece muito simples. Vamos ouvir o que a população quer, vamos ver o voto. Primeiro, todas as pessoas eram cadastradas. Sim. Tinham que ser da região. Segundo, as pessoas falavam. E depois se escolhia prioridade, porque não dá para atender tudo. Então, votação. Agora, governo, prefeito não podia votar. Ele podia falar, podiam falar, mas não votava. Quem votava é o povo. E aí ganhavam, normalmente as reivindicações eram impressionantes, né? E eu fico muito feliz, por exemplo, em Fartura, Santa Casa de Fartura, eu estive esse ano lá, nós conseguimos fazer uma reforma no centro cirúrgico, ou melhor, construir o centro cirúrgico e a maternidade, em Amparo Maternidade, Itaguaí. Então, isso eu sei que as pessoas não sabem que fui eu, mas eu sei o quanto isso representa para o nascimento das crianças, o futuro, né? Agora sabem. Agora sabem. É importante a gente ter essa memória. Então, por exemplo, em Bofete eu nunca me esqueço. Todos queriam, um queria para a questão máquina, para agricultura, outro queria não sei o quê, asfalto. Aí um menino, quase o último, falou, bom, aqui eu sou jovem, não tenho um centro de lazer e, em suma, no fim, acabou ganhando a questão de utilização de um espaço que tinha a prefeitura para a festa, para os jovens, que ia ser... Quer dizer, o orçamento, às vezes uma pessoa sensibiliza, né, por uma questão que, sob o ponto de vista
dos adultos, aquele jovem, ele chegou assim, meio desajeitado, e, no entanto, ele ganhou, né? Ele convenceu que era prioridade, inclusive o prefeito. E orçamentos são totalmente, precisam ser flexíveis, né? De acordo com a realidade, de acordo com a arrecadação. Da arrecadação. Mas a verba era federal. Tá? E a verba sendo federal, eu repassava o valor, e para esse equipamento eu tive que doar mais de uma emenda em 2, 3 anos, porque o valor para fazer um centro, um teatro, uma roda, um espaço de festas, etc., levou muito. Então, o que eu vejo? Eu acho que as leis precisam mudar no Brasil. Primeiro, as leis têm que ser cumpridas, porque essa é a primeira coisa. Nós temos muitas leis excelentes, como a Lei Maria da Penha, mas não conhecidas. Então, o nosso papel de parlamentar é não só fazer, como divulgar e fazer cumprir. E aí eu quero dizer que eu estive no julgamento do Bruno, lá em Minas Gerais, na questão da morte... Do goleiro Bruno. Do goleiro Bruno. Toda a bancada, eu como a representante da bancada, mais uma deputada. Em Guarulhos também teve, infelizmente, muitas mulheres de classe média foram assassinadas. A questão da violência contra a mulher é uma coisa muito forte no Brasil. Ainda velada, né? Uma coisa ainda muito silenciada ainda, né? Silenciada, mas muito presente, né? Não, presente, mas muito ainda nos bastidores. Nos bastidores. A gente não dá nomes aos bois, né? Nem às mulheres, nem aos homens, né? A gente eu acho que essa é uma cultura vinda do período colonial, arcaica, né? De que lugar de mulher é na cozinha, eu acho que lugar de mulher é em todo lugar. Onde ela quiser. É onde ela quiser. A mulher não podia estudar, a mulher não votar. Só em 32, né? 85 anos do voto feminino, quer dizer, e só em 46 que ampliou o voto, né? Que antes era só para quem era bem casada, tinha dinheiro. Então, essas lutas, né? Como vereadora, nós comemoramos 85 anos. Eu hoje presido o que eu trouxe para Guarulhos, que é a questão da Procuradoria Especial da Mulher, que também veio para cá a partir de nós, de Brasília, que a Thelma Santos, ela foi a primeira procuradora, né? E é muito forte a questão de a gente ver que, por exemplo, a TV Câmara, que agora eu falo, na verdade ela veio de Brasília, e nós lutamos naquela época com o Marco Maia para trazer para os municípios, para o Estado. Para o Estado. Do Estado é que foi para os municípios. Então, a TV Câmara aqui tem um dedinho nosso, como também um dedinho em Guarulhos, que também tem uma sucursal. Quer dizer, são coisas que a história tem que recuperar, né? E por isso eu agradeço muito por estar aqui. E por entender. Foi para mim uma revisão. E o que caracteriza a minha vida é o que meu pai sempre dizia: seja rocha, tenha coragem, enfrente a vida, né? Aliás, seja ousada. Sobrenome do meio, Janete Rocha. Que é da família. Pietá é seja o Rocha. Seja rocha, né? Que ele dizia para mim desde pequena: seja homem, minha filha. Eu falava: não, eu sou menina. Aí ele falou: então seja rocha. Eu falei: rocha ou você. Rocha ou você. E ter coragem, ousadia. Por que não? Né? A minha pergunta sempre é: por que não? Por que não pode ousar? Por que não pode? E como vereadora eu estou, agora em fevereiro nós fizemos 85 anos do voto feminino, que é um trabalho de conscientização. Depois, em março, eu uso o mês de março todo para a discussão do mês da mulher, da falta do empoderamento, dos problemas concretos. Em março, nós tivemos problemas muito concretos, como a questão de mulheres grávidas demitidas, que por ser comissionadas, que nós estamos nessa luta. Mulheres grávidas demitidas? Elas comissionadas na cidade de Guarulhos, 12. Nossa. Estamos nessa luta para que elas recebam. Algumas o neném já nasceu, mas é uma luta pelo direito. E nesse 1º de maio, eu queria dizer que uma da característica do desemprego é ser predominantemente feminino, né? Então, estamos nessa luta, e nesse mês de maio nós vamos fazer um trabalho sobre a questão
sob o ponto de vista do emprego e o desemprego da mulher. No dia 18 de maio, a campanha pelo fim do abuso sexual da criança e do adolescente. E no dia 27 de maio, ou 28, estou em dúvida agora, nós vamos discutir a saúde da mulher e a questão da morte materna. A Procuradoria tem um viés da questão da mulher. Agora, eu na Câmara luto muito pela questão da saúde. Né? Sem saúde a gente não faz outras coisas, né? E aí eu cobro, né? Eu cobro, porque promessas eleitorais têm que vir se tornar realidade, né? E um dos sonhos que eu tenho é a implantação da Faculdade de Medicina em Guarulhos, que durante o período Lula foi a Unifesp para a cidade, mas com filosofia. O que nós queremos é que seja medicina, porque nós estamos com falta de pediatra, ginecologista, psicanalistas, né, médicos. Então, a saúde tem sido uma prioridade. Bato muito, apanho muito em cima de questões concretas, né? Tudo pode faltar, mas o básico da saúde não, porque é vida ou morte. Então, sou eu. Eu agradeço e digo que é necessário ainda lutar muito. E por isso que eu digo que eu vou viver muito, porque sempre a vitalidade da pessoa está nas bandeiras de luta. Eu acho que nós temos que muitas leis que fizemos, que ainda temos que fazer, colocar em prática. E por isso é muito importante o papel de um parlamento ativo, que realmente faça leis de interesse da população. E essa é a nossa função de parlamentar. Eu não esperava ser vereadora, eu não estava pensando, mas o pessoal falou, você é conhecida, não sei o quê. E, na verdade, a minha vida sempre foi a política e vai continuar sendo. Né? Nós é que agradecemos, nós cidadãos, né? Que agradecemos ter uma representante assim. Mas eu considero que o cidadão não pode largar o parlamentar. Não pode ficar aqui sentado na cadeira assistindo. Esperando, né? Porque, na verdade, o parlamento é uma luta, é um confronto de interesses. E os grupos que estão mais organizados, certamente, são vencedores, né? Então, eu trouxe para vocês esse livro, Palavra Pegar da aqui, Mulher. não posso me esquecer, a gente está nos últimos minutinhos aqui do programa e falando aí sobre empoderamento. A primeira parlamentar que foi paulista, médica, né? Pesado esse livro. Porque na tem verdade história aqui dentro. Tem história da mulher. Talvez muitas pessoas não saibam que nós tivemos um partido republicano da mulher, muitas mulheres lutaram, foram sufragistas. A Berta Lutz é a mais conhecida, né? Mas dizer que nada ocorre apenas esperando. A né? Janete está aqui? Também está. A Janete está aqui. Tá. Deixa eu só tentar mostrar em algumas... Deixa eu ver se aqui eu coloco. Inclusive na Câmara, eu recuperei a foto das mulheres parlamentares, trazendo para um lugar de evidência e atualizando, né? As primeiras mulheres, aí tem algumas delas. Aqui são só algumas, porque o livro está recheado de várias mulheres aqui. Tem a primeira, tem a Vargas, né? Que foi importante na questão das mulheres trabalhistas. Lutei também pelas questões sindicais, né? Porque eu fui... Também. Olha, agora, nos 2 minutos que me restam, eu quero dizer que, como negra, eu lutei e participei na aprovação do Estatuto da Igualdade, muito importante. E aí eu digo, eu sou negra. Aí todo mundo, você é negra? Olha, o que é negro? Negros são os pretos e os mestiços. Né? Eu sempre digo, não sou mulata porque não sou filha de mula, nem sou parda, porque está no meu registro, porque não sou filha de pardal. Então nós queríamos afro-brasileira, mas não passou. Né? O pessoal mais conservador não deixou. E ali nós fazemos uma história da luta dos negros. Participei da questão das cotas para os negros. E eu acho que a grande vitória final foi a questão das trabalhadoras domésticas, que 90% ou mais de 90% são mulheres e mulheres negras. E ainda era um resquício da senzala. Isso aí, né,
É um negócio muito importante. Agora, apanhamos muito, né? Porque nós criamos leis de proteção à mulher que sofre violência, como, por exemplo, a questão do estupro. E muitos deputados não consideravam que eram importantes. Mas isso aí fica para um outro momento. Mas a mulher, quando entra para valer na política, ela batalha pelo interesse da maioria da população, que somos nós, mulheres e negros. Janete, com todo respeito, chamando pelo primeiro nome, vereadora, deputada, professora, arquiteta, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelo engrandecimento aqui, pela riqueza de histórias e informações que nós tivemos aqui hoje, nesses minutos que passamos juntas aqui. É verdade. Eu que agradeço. Foi uma revisão e vendo que ainda temos muito por lutar pelo Brasil, pela cidade, porque o povo está na cidade. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau.